Olá, tudo bem? Meu nome é Janaína Oliveira, mas podem me chamar de Jana. Esse é o meu primeiro vídeo aqui e eu quero dividir e falar sobre marketing digital. Eu tenho uma formação em comunicação, mas eu estudo o marketing digital já faz mais de 10 anos, já comecei desde 2014. E eu queria passar, e eu sempre tive essa vontade de ter um espaço onde eu pudesse dividir todo o meu conhecimento e também todas as experiências que eu tive, boas e ruins, e também o aprendizado que eu tive referente a essa questão. Mas esse primeiro vídeo eu queria deixar não para falar sobre marketing digital, mas para falar sobre a minha última experiência profissional, que na verdade não tem muito a ver com o marketing digital, mas na verdade foi o que me fez querer voltar pro marketing digital, porque eu já estava afastada dessa área mais ou menos. Na verdade, afastada eu nunca fiquei, mas eu não estava produzindo algo mesmo e eu comecei a decidir voltar a fazer. E na verdade a área, como eu já tinha falado, não tem nada a ver com a área de marketing digital, mas foi um grande aprendizado para mim, não só como profissional, mas como pessoa, como ser humano mesmo. Me fez abrir a mente para muitas coisas e também, principalmente, a respeito de fazer realmente o que tu quer e o que tu ama, que no caso é o que eu tô começando a fazer agora. E a área que eu estava agora e tive essa última experiência foi como cuidadora de idoso. Totalmente diferente da antes que eu tinha, que era da área de vendas. E foi um choque muito grande. E um dos maiores motivos de eu ter ido para o trabalho de cuidadora de idoso foi motivado pela questão, principalmente do dinheiro e também da facilidade de se ter trabalho. A gente vive num país em que a população ela está envelhecendo e tem muitas pessoas que realmente necessitam dessa ajuda de cuidado, de auxílio, de suporte. E às vezes não tem um parente próximo, alguém que possa auxiliar. A maioria das pessoas vive suas vidas, tem seu trabalho, tem suas famílias, muitas vezes não tem condições ou tempo de ficar cuidando dos seus pais ou avós. Eles acabam terceirizando esse serviço para profissionais que foram treinadas para essa competência, no caso as cuidadoras. E a minha mãe, ela já atuava nessa área, eu vi que ela sempre teve essa estabilidade, algo que eu não tinha muito até então. E eu vi nessa área uma oportunidade de ter realmente mais estabilidade profissional e também financeira. Mas na verdade os aprendizados que eu tive a respeito dessa área foram muito além disso. E eu queria dividir com vocês assim, coisas que eu aprendi trabalhando como cuidadora e que fizeram realmente abrir a minha mente e mudar a forma de tudo, na verdade. A primeira coisa que me abriu a mente realmente foi na questão da saúde. Eu sempre tive problemas com relação ao meu peso e eu percebi que com pessoas idosas tudo é mais difícil quando tu tem mais peso. Quando tu é uma pessoa pesada, quando tu tem problemas de peso, obesidade, envelhecer para ti é tudo mais difícil. Se já é difícil para a pessoa quando tá na meia idade mais jovem de se locomover, de fazer suas atividades básicas, de fazer exercício, pense que isso é muito, 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 muito pior quando tu tá com 80, 90 anos. Coisas simples que a pessoa faz hoje em dia, como ir ao banheiro, tomar banho, caminhar, se levantar, fica muito mais trabalhoso quando tu tem obesidade. Isso me fez olhar de uma forma diferente a respeito da minha saúde, de me cuidar mais, de me querer mais, não só pensando na parte estética, mas também pensando na qualidade de vida que eu posso ter. Isso vai muito além só de tu ir na academia ou tomar uma suplementação correta. Também tem muito a ver com a questão
de você se querer bem, de você se amar, de você se cuidar, ter carinho consigo mesma, de tentar olhar todas as feridas referentes a essa questão que te faz engordar e tentar olhar isso com mais carinho e tentar resolver. Porque muitas vezes quando a pessoa, e eu sei como é que é isso, porque eu vivo muito disso, quando a pessoa quer emagrecer, ela só pensa na parte externa, digamos, da coisa, de tentar consertar, de tentar fazer tal procedimento, tomar tal bebida ou tomar tal questão milagrosa do momento. Por exemplo, as canetas que tem hoje em dia. Daí, quando a pessoa para de utilizar aquilo, a maioria das vezes a pessoa volta ao mesmo peso ou talvez com mais problemas de saúde do que tinha antes. Então, pensar na saúde não só como uma questão, mas de realmente parar e se olhar. Por que que eu estou nesse estado? Por que que eu cheguei assim? E o que que eu realmente posso fazer para mudar essa situação? Isso sempre também é bem acompanhado, bem planejado, mas procurar realmente tentar ter mais qualidade de vida. Não só na parte da saúde, mas também na parte mental, que essa é a segunda parte que eu acho interessante. E a outra questão que eu vi realmente trabalhando com idosos, que geralmente as pessoas, quando elas não têm as questões bem resolvidas na vida dela, isso se somatiza, vai crescendo, vai aumentando, e quando chega quando a pessoa tá idosa, tá envelhecendo, é como se tudo aquilo, aquele amontoado, chegasse e surgisse na vida da pessoa. E muitas vezes, quando tá nessa idade, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. E fica muito mais difícil tu conseguir ter qualidade de vida com isso. Quando a pessoa ela é ou muito resistente, ou quando a pessoa ela quer fazer tudo sozinha, ou quando a pessoa ela quer comandar em tudo, ou quando a pessoa é muito teimosa, todas essas características da pessoa que a pessoa não se dá o trabalho de se resolver ou de tentar amenizar, isso fica muito mais enrijecido quando você está idoso. E fica muito difícil de tu lidar consigo mesmo e com as pessoas que estão ao seu redor. Isso acaba gerando, às vezes, muito conflito e acaba até meio que afastando os parentes próximos de você, porque acaba sendo uma pessoa mais intolerável de se conviver. E isso atrapalha muito até a própria pessoa, ela se sente muito incomodada ou com muita raiva ou muita frustração. Isso gera muita frustração no idoso. Principalmente quando ele não consegue ter a autonomia que ele sempre tinha, de não conseguir fazer as coisas que ele não fazia antes, de ir aos lugares que eles iam antes, de conseguir ter a rotina que eles tinham antes. Isso realmente é uma coisa muito que gera muito incomodação deles. E a saúde mental, eu acredito que ela esteja muito associada a essas questões. Tudo que você puder limpar dentro de todo o lixo emocional, todo as tuas existências, se tu sabe que tu é uma pessoa que tem muita dificuldade de delegar as funções na tua vida, trabalhe isso, porque se tu envelhecer e continuar com isso, vai ser muito difícil de você conviver com você mesmo. E muitas doenças mentais, elas acabam surgindo em decorrência da pessoa não conseguir mudar os seus hábitos, o comportamento, e isso acaba gerando danos muito maiores à pessoa. A tua qualidade de vida, ela diminui muito mais quando tu não consegue fazer isso. E isso me fez perceber o quanto a saúde mental, ela é importante hoje em dia na vida das pessoas. Elas não sentem agora quando estão novas, saudáveis, mas vão sentir muito mais conforme vão envelhecendo. Isso aumenta muito. Outra coisa também que eu percebi trabalhando como cuidadora é a importância de você
a importância que o dinheiro tem na vida das pessoas, de guardar, de economizar dinheiro. A maioria das pessoas em dia, elas não conseguem, elas não sabem fazer isso. E eu também, de certa forma, não conseguia fazer isso. E eu vi o quanto é importante tu ter dinheiro guardado, porque, gente, envelhecer é muito caro. É muito caro, é muito caro. Já é caro agora pra gente pra fazer qualquer coisa, mas agora quando você envelhece é muito mais, isso fica potencializado. E para te manter alguém, pagar um cuidador, pagar um local, fazer todas as alterações que tem que fazer dentro de casa para te ter um conforto, medicamento, isso é muito caro, é muito dinheiro. E realmente você tem que ter um dinheiro guardado, não só para quando é jovem, mas também para o final da vida. Porque o custo para você viver, conforme você for envelhecendo, vai ser cada vez maior. Ter filhos não quer dizer necessariamente que você vai ter alguém que vai cuidar de você no final da sua vida. Trabalhando nessa área eu já vi de tudo, eu vi de filhos que às vezes os pais maltratavam e tratavam o pai, cuidavam do pai, davam de tudo para os pais terem uma qualidade de vida, como também eu vi ao contrário. Pais que cuidaram dos seus filhos, amaram, protegeram, fizeram tudo, e os filhos nem aí pros pais. Então, ter filho hoje em dia é uma benção, é uma escolha que a pessoa pode ter, que pode dar muita felicidade, mas infelizmente hoje em dia não é garantia que tu vai ter algum tipo de segurança ou de apoio ou de auxílio quando você estiver envelhecendo. Tocando também mais na questão de saúde mental, uma coisa que eu vejo também, todas as questões que você não tem resolvido, de mágoas, de raiva, principalmente entre familiares, alguém próximo, procure sempre soltar, perdoar, se liberar, porque isso também traz muitas consequências na pessoa ao longo da vida e também afeta muito a pessoa quando está envelhecendo. Como dizem o velho ditado, a família é aquela que a gente cria. Então, sempre tente cultivar bons relacionamentos. Tenham sempre pessoas alegres, pessoas prósperas, pessoas de bem ou que tenham coisas a ver com você, que te façam sorrir. Sempre tentem manter essas pessoas próximas de você, porque isso também vai fazer muita diferença no decorrer da sua vida e também principalmente no final dela. É muito bom isso de saber que as pessoas nunca pensam no horário quando a gente vai fazer a passagem e fazer a pergunta se isso acontecesse comigo agora, por exemplo. Muitas pessoas sentiriam a minha falta, muitas pessoas iriam lá me ver pela última vez. Então, é sempre bom cultivar boas amizades prósperas, tendo atividades em comum. E também, indo à próxima questão, sempre tem algum tipo de hobby ou atividade que você goste muito, ou que te dê prazer. Muitas vezes a gente tem que viver situações da vida que não eram o que a gente queria ou que não era o que a gente gostava. Muitas vezes a gente tem que trabalhar em locais que a gente não gosta ou que não é a área que a gente ame. Então é muito bom, em muitos desses casos, tu ter algum hobby, alguma atividade que realmente lhe dê prazer, lhe dê satisfação, para tentar compensar tudo isso, que também possa lhe auxiliar futuramente. Isso ajuda muito também a ter uma qualidade de vida melhor e principalmente melhorar na qualidade de vida quando estiver envelhecendo. E também não se cobre muito na vida, nas coisas. Às vezes algumas coisas tu vai conseguir, outras talvez não. E isso também tem muito a ver com a questão de perdoar e também não
hoje em dia a gente vive numa sociedade que tem que estar o tempo inteiro em contato com pessoas, com situações diferentes, às vezes com pessoas que a gente não gosta, em lugares que a gente não quer ir, e às vezes tem que ficar engolindo muito sapo de pessoas, de situações que elas são muito desagradáveis, e não tenta levar tudo muito a sério, não tenta levar tudo à ponta de faca, tentar aceitar as situações das pessoas do jeito como elas são, tentar mudar as coisas, isso realmente atrapalha muito a vida da pessoa, e no envelhecer isso realmente complica muito, porque uma das coisas que acontece quando tu envelhece é que tu não vai conseguir controlar nada, tu não vai controlar as pessoas em volta, tu não vai controlar nem teu próprio corpo, não vai ter controle de nada. Então, pra que ficar se estressando? Pra quê? Não vai adiantar. Já começa a testar hoje, porque infelizmente esse é o destino de todo mundo que envelhece. Não, a pessoa começa a ter uma degradação e começa a perder o controle sobre tudo em volta. Perde o controle de locomoção, de se mover, perde o controle mental, de não saber às vezes o que está fazendo, está acontecendo, perde o controle sobre as pessoas em volta, às vezes a pessoa não vai querer ficar lá contigo, às vezes a pessoa vai querer fazer outra coisa, e você tem que deixar, não adianta. Então, quanto mais cedo tu aprender a soltar, a não levar tão a sério as situações, melhor vai ser pra você, melhor, a tua mente vai ficar melhor, tu vai conseguir aceitar melhor as coisas que vão acontecer contigo futuramente. Também outras coisas também não são tão boas, mas trabalhando nessa área, o que eu percebi também é que pessoas ruins envelhecem. E tem que aprender a lidar com isso. Às vezes as pessoas vão ser cruéis desde a infância até envelhecer, até morrer. E tu tem que aprender a lidar com isso. Porque muitas vezes a gente acha que alguma situação, alguma coisa que a pessoa fez ou falou foi não, porque tava com demência, ou porque... Não, a pessoa é escrota mesmo. A pessoa que era escrota mais nova vai ser escrota mais velha, e é a vida. É a escolha da pessoa ser escrota. E vendo a atividade e atuando e trabalhando como cuidadora de idosa, eu percebi que realmente a vida, gente, ela é muito curta. Ela é muito curta pra ficar odiando os outros. Ela é muito curta pra ficar tendo medo. Ela é muito curta pra ficar sendo teimosa ou deixando de fazer tal coisa, deixando de ser qualquer coisa porque fulano fez isso, porque Beltrano fez aquilo, ou porque é assim ou é assado. Gente, não se apeguem a isso, não se apeguem a isso. A vida é o agora. E é isso que importa, o que você realmente quer fazer, o que você realmente quer ser. Se você realmente acredita nos seus sonhos, vá à luta, vá e faça. E trabalhando nessa área me fez perceber que realmente a vida é muito curta e não adianta ficar perdendo tempo com medo, com trauma, com isso, com aquilo. Se a gente quer algo, a gente realmente tem que fazer, e não importa se é assim, um assado, falta tal coisa. Não importa, gente, não importa se não tá do jeito, da forma como você quer. O importante é fazer, é pegar e fazer o que você realmente quer fazer. E eu, a partir de agora, vou começar a gravar vídeos. Vou falar sobre a minha parte, sobre o meu entendimento realmente sobre marketing digital, também alinhado a outros conhecimentos que eu tenho, para tentar não só ajudar os outros, mas também me ajudar a entender melhor sobre a minha posição aqui nesse mundo. E eu agradeço a quem quer que esteja ouvindo até o final. Agradeço, peço que curtem, compartilhem esse vídeo, vai ter mais vídeos, mas aí realmente eu vou falar sobre marketing digital e não sobre a minha última experiência profissional. Eu espero que tenham gostado. E deixem o seu comentário se algumas dessas questões que eu passei aqui agora,
se você ainda tá passando por isso, ou se tem alguma dificuldade, como é que é, tá bom? Agradeço por todos e até a próxima.